Fala, investidores anarquistas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje não tem como deixar de falar do preço das criptomoedas, tá, galera? O mercado está literalmente explodindo e tem algumas pessoas ainda com receio de comprar, achando que estão comprando no topo. Então, vamos falar se podemos aí encontrar alguma oportunidade no mercado e se ainda vale a pena entrar nas criptomoedas, tá, galera? Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, é apenas uma análise pessoal minha, tá bom, galera? Então, temos aqui o nosso Bitcoin valendo 119 mil dólares, o topo histórico semanal, tá, galera? Na verdade, todas as outras criptomoedas estão explodindo, tá bom? E uma coisa que é muito interessante, tá, galera? Quando a gente olha, né, o Bitcoin nas máximas históricas, quando vamos aqui no gráfico do Bitcoin dominância, que significa que a dominância do Bitcoin no mundo das criptomoedas são, no momento, de 62%. E a dominância está caindo muito forte, tá, galera? Esse candle aqui foi um candle praticamente elefante, uma queda aí de 4%, levando aqui no centro do nosso RSI, demonstrando aí uma perca de força, tá, galera? E quando isso acontece, não significa que o Bitcoin irá desvalorizar, mas significa que as altcoins irão ganhar força perante o Bitcoin. Para confirmar isso, fique até o final que eu vou mostrar qual criptomoeda nesse momento tem o maior potencial de valorização segundo a nossa análise gráfica, tá bom? Então, gente, é muito importante analisarmos aqui a dominância do Bitcoin, né? Porque agora indica que as altcoins irão começar a fazer efeito, tá? Então, quando a gente analisa também o total de criptomoedas, né? Excluindo o Bitcoin, você vê que está chegando aqui no topo, né? E você vê que o Bitcoin, ele explodiu, ele rompeu o topo. Então, significa que temos, sim, espaço para rompermos, né, os patamares anteriores aqui de 1,7 trilhões de dólares, tá, galera? E alcançarmos aí, quem sabe, por volta de 1,9 ou até mesmo 2 trilhões de dólares. Isso entraria no mercado aí mais de meio trilhão de dólares, tá, pessoal? Então é muito dinheiro. Pode ser que altcoins aí explodam e esse gráfico mostra que não estamos no topo ainda, tá, pessoal? Então, primeira coisa que a gente tem que ver são aqui alguns indicadores bem importantes. Temos aqui, né, o nosso Bitcoin Season, tá? Esse gráfico mostra, né, se é Bitcoin Season ou se é Altcoin Season. E quando a gente analisa, a gente vê que até mês passado, em junho, estávamos nas mínimas, ou seja, mostrando que realmente era aí a época do Bitcoin. Quando vocês olham no passado, né, as altcoins Season, elas duram muito pouco, elas ficam pouco tempo no topo. Então, temos que realizar, tá, galera? É isso que eu falo para vocês. Quando as altcoins elas explodem, não é para rodar altcoin, é para vender ou trocar por Bitcoin. Tá bom, galera? Então tomem cuidado com o hold de altcoins, porque esse gráfico ele mostra que as altcoins elas explodem com muita força, porém as suas altas são muito curtas, tá? Então bem interessante esse gráfico, que a maior parte do tempo elas passam nas mínimas, tá, pessoal? Olha que interessante, isso aqui é gráfico desde 2022, tá? Então, usem isso daqui como indicador quando esse gráfico chegar aqui próximo da altcoin season, no topo, significa que as altcoins vão ter explodido, mas também é hora de vocês realizarem o lucro e ficarem ali no dólar quietinho ou até mesmo trocar de volta para Bitcoin, tá, pessoal? Bem interessante esse gráfico aqui, né, que é uma análise. Olha como temos ainda, né, oportunidade de chegar até aqui. Esse aqui é o gráfico anterior ao outro, né, que mostra justamente, né, a semelhança dos outros ciclos de altcoins, tá, pessoal? Então isso significa que agora as altcoins podem sim se valorizar, né, e explodir de preço, e eu vou mostrar para vocês na minha opinião. No meu vídeo anterior eu tinha falado para vocês, pessoal, da Ethereum, tinha falado para vocês da Solana e tinha falado para vocês da Ripple, galera. A XRP foi uma das que mais explodiram. Eu falei muito para vocês tomarem cuidado e olha isso, galera. Olha que coisa sinistra. Eu falei no vídeo anterior que é muito manipulado, né, o preço da XRP. Porém, gente, acontece realmente. A XRP, ela tem histórico dessas explosões de preço, tá, galera? Não precisa nem analisar, você vê visualmente mesmo que a XRP, ela
apresenta esses gráficos absurdos, tá, galera? Então, quem posicionou aqui atrás e realizou lucro, está na hora de colocar no bolso e descansar. Não é o momento, na minha opinião, de entrar por enquanto na XRP, porque eu acredito que podemos ter algum recuo, tá, galera? Quando a gente analisa altas históricas, nós vemos que o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda explode de preço e nessa explosão temos quedas de 50% às vezes, tá, galera? Então não se assustem. Olha aqui, por exemplo, né? O Bitcoin ele recuou cerca de 31%, depois ele subiu 120%. Então, quedas são normais, tá, galera? Nesses ciclos de altas, podemos ter ali quedas absurdas para depois, né, alcançarmos rompimentos ainda maiores, tá? Então, o Bitcoin é a nossa fonte aí de segurança, né? O Ethereum vem se destacando muito, tá, galera? Eu falei muito do Ethereum, para quem não sabe, eu estou muito posicionado em Ethereum. Como eu disse no vídeo anterior, e realmente aconteceu, né? O Ethereum ele rompeu todas as médias móveis semanais, né? Então é bem interessante, porque isso é um indicador, porque isso é um indicador muito forte, tá? Então ainda podemos sim, né, continuar alcançando patamares e o Ethereum ele pode alcançar os $4.000 e depois fazer um recuo bem forte, tá? Quem sabe depois até mesmo romper. Então, pessoal, gente, quando a gente analisa aqui o Ethereum barra Bitcoin, temos algo bem interessante, tá? Temos aí uma espécie de ciclo que ocorre, né, dentro do Ethereum, né? Então, se nós traçarmos aqui algumas linhas, né, um suporte e resistência, nós vemos aqui claramente que temos aí um ciclo, né, dentro da Ethereum, né? Olha que interessante, galera. Então, se isso acontecer novamente, tá? O Ethereum seria aí uma das maiores apostas de altcoins, tá, galera? Claro que as coisas não são tão simples assim, mas tudo indica que isso pode acontecer. Olha que interessante, pois está rompendo, né? Aqui o Ethereum está demonstrando que está se valorizando, né? Então é bom ficar de olho no Ethereum para quem acha que já subiu demais, tá? Mas aí eu vou dar o brinde para vocês no final do vídeo e vou falar a criptomoeda que, na minha opinião, tem a maior chance de valorização que ninguém viu ainda. Então eu vou revelar apenas para vocês, seguidores do canal. Também temos aqui a Solana barra Bitcoin, tá, pessoal? Muito interessante, tá bom? Esqueci de falar também que esse gráfico aqui, que eu vou deixar o link para vocês no final do vídeo, temos as criptomoedas que mais se valorizaram, tá, galera? Então a Pengo agora explodiu, né? A Pengo. Mas tomem cuidado que essa cripto ela é bem volátil. A Pengo simplesmente explodiu, tá, pessoal? Alcançando aí topos, né? Que faziam muitos meses que não encontravam. Também se valorizou a Hyper, galera, que eu falei também no vídeo anterior. A Hyper tá sinistra, tá bom? Está tendo uma correção, mas ela tem um valor de mercado relativamente baixo, então aqui demonstra que tem muito espaço para subir ainda, tá bom, galera? Mas a criptomoeda aqui no momento tem a maior chance de se valorizar, pessoal, é justamente a Dogecoin, pessoal, por incrível que pareça, tá, gente? Estava analisando aqui e verifiquei que a Dogecoin, ela apresenta aqui, né, um cruzamento muito interessante no MACD, no gráfico semanal. Também apresenta aqui uma curva bem interessante no RSI e o preço também apresenta já uma evolução rompendo aí, né, um suporte. Então, galera, a Dogecoin, acredito eu, que será a criptomoeda das próximas semanas, tá? Então, o potencial de valorização, como podemos ver aqui, pessoal, o preço estava exatamente nessa região aqui em outubro de 2024 e ela explodiu simplesmente, pessoal, 155%. Então, olha como tem ainda muita chance de subir, né, o Dogecoin, tá, galera? Não precisa nem ser tão ganancioso, né, pessoal? Se você colocar aqui apenas suportes do passado, né, por exemplo, aqui no 0,308, daria aí por volta de 64% de lucro. Então, gente, vale a pena ficar de olho na Dogecoin. Ela apresenta aí um ótimo resultado, um gráfico tá bem altista, tá bom, galera? Se vocês gostaram aí do vídeo, entre no grupo do Telegram, lá a gente tira algumas dúvidas da galera. Lembrando que nós ensinamos também no canal como fazer e montar
pools de liquidez, né? E às vezes eu coloco algumas pools que eu faço dentro do nosso grupo do Telegram, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui, né, uma pool que eu mandei no grupo para vocês, que me rendeu $20 no dia. No momento está me dando aqui 1,4% ao dia, tá, galera? Então, bem interessante, não existe nada igual no mercado. Eu passo uma call bem legal, gratuito para vocês por enquanto, né, galera? Se tiver muita gente, nós podemos ver aí como podemos fazer. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Se torne anarquista, conquiste a liberdade financeira de vocês. Um abraço.